O que você está prestes a ouvir não é uma história fácil. Ela é marcada por opressão, desafio contra Deus, dor, morte e justiça. Por isso, este conteúdo não é recomendado para menores de idade ou pessoas sensíveis a temas fortes. Apesar da dureza, há lições que podem transformar vidas. Vamos juntos atravessar esse vale sombrio da história bíblica. Era uma época de impérios, de homens que se achavam deuses, de reis que mandavam matar com um aceno de cabeça, de povos oprimidos, que clamavam por liberdade. Durante 400 anos, o povo de Israel viveu como escravo no Egito, forçados a construir, carregar, sofrer, chicote nas costas, calor escaldante, gritos abafados pela rotina do trabalho forçado. Mas Deus ouvia. E então, ele disse basta. Deus escolheu um homem, Moisés, alguém que já tinha falhado, alguém que havia fugido, mas que foi encontrado por uma sarça que queimava e não se consumia. Vá até Faraó, disse Deus, e diga, deixa o meu povo ir. Mas Faraó riu, desafiou, e em sua arrogância, tentou ignorar o Criador dos céus e da terra. Então começaram as pragas, não como simples castigos, mas como sinais. Gritos do céu dizendo, eu sou o Senhor. A primeira praga, a água do Nilo, virou sangue. O rio sagrado, que era orgulho nacional, tornou-se fedorento, intragável. Peixes morreram. As pessoas tentavam cavar ao redor do rio em busca de água limpa, mas só encontravam mais sangue. A segunda praga, rãs. Sim, rãs em toda parte. Nas camas, nos pratos, nos templos. Um incômodo nojento e caótico, vindo diretamente do céu. A terceira, piolhos. O pó da terra se ergueu e se tornou praga viva, uma nuvem microscópica que infestou homens e animais. Nem os sacerdotes egípcios puderam se purificar. A quarta praga, moscas, milhares, milhões, zumbindo, mordendo, sujando. O Egito cheirava a decadência e o terror começava a se espalhar. A quinta, a morte dos animais, boi, cavalo, ovelha, caíam mortos nos campos. A riqueza rural do Egito desaparecia diante dos olhos do rei, e mesmo assim ele endurecia o coração. A sexta praga, feridas, úlceras abertas na pele, homens se contorcendo de dor, coçando-se com pedras, como se pudessem arrancar o castigo com as unhas, mas era Deus quem tocava. A sétima, chuva de pedras, mas não era uma chuva qualquer. Gelo e fogo caindo do céu, queimando árvores, matando servos, destruindo plantações. A natureza parecia gritar contra a injustiça. A oitava, gafanhotos. Eles vinham como exércitos, comendo tudo o que ainda restava. A última esperança de colheita sumia diante dos olhos. O desespero tomava conta. A nona praga, trevas. Não era apenas ausência de luz, era escuridão densa, como se o próprio sol tivesse se escondido de vergonha. 3 dias sem ver nada. 3 dias onde o medo sussurrava nos ouvidos. O que mais virá? E então veio a 10ª, a mais sombria, a mais devastadora, a morte dos primogênitos. Deus deu um aviso. Hoje à noite passarei por toda a terra do Egito, e onde não houver o sangue do cordeiro, o primogênito morrerá. Meia-noite. Silêncio mortal. E de repente, gritos. Gritos de mães, de pais, de Faraó, que perde seu filho, de cada casa que não confiou, na única proteção que Deus ofereceu. Naquela noite o Egito inteiro chorou, mas em Israel houve paz. Havia sangue nos umbrais, havia obediência, havia fé. O que essa história nos ensina? Que Deus não se cala para sempre diante da injustiça, que Ele ouve o clamor dos oprimidos, que o orgulho dos homens jamais vencerá a soberania do Senhor, e que existe um limite, um momento em que Deus diz, chega. Cada praga foi um golpe nos falsos deuses do Egito, foi uma desconstrução da arrogância humana. Foi o céu dizendo, só eu sou Deus. E mesmo em meio à dor, havia uma saída, o sangue do Cordeiro, a cobertura divina, a promessa da libertação. Se você ouviu até aqui, respire. Essa não é apenas uma história de sofrimento, é uma história de esperança, porque o mesmo Deus que julgou o Egito é o Deus que liberta o cativo, é o Deus que vê sua dor e que ainda hoje oferece salvação